Shalom, queridos, graça e paz. Eu quero aqui glorificar a Deus. Eu sou o pastor Cristóvão Dias e quero aqui desejar na sua vida um sábado especial, um sábado profético, um sábado maravilhoso. Ou seja, amanhã acredito eu que foi uma bênção na sua vida e essa tarde não está sendo diferente. E eu acredito que essa noite, para cada um de nós, será uma noite muito especial. Eu venho aqui, queridos, liberar uma palavra especial no seu coração, aqui no meu programa que eu tenho realizado, no programa Momento Profético. Tenho realizado ali pela nossa TV e Rádio Parente, a nossa página no Facebook. Estou fazendo aqui pela minha página do Facebook, mas você pode estar adquirindo as outras mensagens na nossa página. Mas eu quero deixar uma palavra muito especial para você. 4 princípios, queridos, para eu vencer o deserto que eu esteja trilhando ou possa trilhar no decorrer da minha jornada. O tema da mensagem da semana foi deserto, lugar de preparação. E quando nós falamos de deserto, nós falamos de algo que é para muitas pessoas algo de medo, algo de pavor, algo de temor, ou seja, algo que muitas pessoas não querem passar. Só que nós precisamos entender, queridos, que todos nós, todos os seres humanos na Terra, eles precisarão passar por um certo deserto na vida. Até porque o deserto, queridos, ele não é lugar do fim. Deserto não é o fim da história do ser humano. Deserto é um lugar de preparar o ser humano para ter maturidade, para ter sabedoria, entendimento, para alcançar os seus objetivos. E eu quero aqui liberar nesse último programa, aqui do programa Momento Profético, e eu convido você para estar assistindo as outras mensagens, tá certo, querido? Da nossa página TV Parente. E aqui eu quero dizer para você, queridos, que hoje eu acredito que o nosso Deus é um Deus fiel. No livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, fala da experiência de Jesus por passar pelo deserto. Nós temos falado desde terça-feira dessa semana a respeito de deserto e nós fomos tremendamente ministrados pelo Espírito Santo. E eu quero finalizar esse sábado agora com você, queridos, dizendo que nós somos os escolhidos que o Senhor separou para marcarmos uma história, ou seja, o nosso testemunho ele vai falar muito mais alto do que qualquer palavra, nosso procedimento, ou seja, nosso caráter transformado vai fazer com que outras pessoas elas reconheçam que também precisam se preparar no deserto. O deserto não é lugar de destruição, volto a dizer, é lugar de preparação. Isso é para todas as áreas, para a área espiritual, para a área profissional, para a área de empresarial ou para a área, familiar, ou seja, todas as áreas da vida nós vamos passar por algum processo de aprendizado. Algumas situações, muitas das vezes, vamos achar que vamos ser fracassados, ou seja, fracassamos na caminhada. Mas eu quero dizer, querido, que o fracasso na vida de um homem de fé, de uma mulher de fé, ele não veio para trazer, vamos dizer, o fracasso ele não é maior do que a promessa que Deus tem na vida desse homem, dessa mulher que acredita nos princípios. Quero dizer, querido, se você tem sonhos, você precisa alcançá-los através de princípios bíblicos, ou seja, de uma experiência nova com Deus. Esse ano de 2020 eu quero profetizar na sua vida, porque eu tenho declarado na minha vida, que é um ano do extraordinário de Deus, e eu creio e acredito que para a nossa área em geral, da nossa vida, eu acredito que o Senhor já preparou algo especial. E então, em nome de Jesus, ele nos ensina em Mateus capítulo 4 que ele passou pelo deserto. Interessante que não foi a vontade de Jesus, não foi pessoas que levaram Jesus ao deserto, mas a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus que o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado. No versículo 2, Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E do versículo 3 em diante, nós entendemos pela Bíblia que o inimigo vai até a presença de Jesus. Satanás vai até a presença de Jesus para confrontá-lo em palavras, ou seja, qual é a área que Satanás usa, ou seja, se aproveita para enfrentar, ou seja, afrontar Jesus Cristo na sua fé, na sua posição, na área que ele estava fragilizado. Aqui eu aprendo, queridos, que o inimigo jamais virá numa área que nós estamos fortes, ele jamais virá numa área que nós estamos preparados, ou seja, toda etapa na vida do ser humano, ele precisa ter entendimento da palavra para compreender o processo que ele está lidando. Vai ter etapas da nossa vida que vamos estar nesse nível, mas o Senhor deseja que venhamos galgar nível maior. Ou seja, cada degrau da nossa vida é um desafio novo que nós precisamos
trilhar, ou seja, enfrentar, não importa qual seja a situação que vemos nos deparar. A Bíblia nos ensina que nós, com a palavra, nós no Senhor, nós temos capacidade de vencer, nós temos capacidade de conquistar os nossos objetivos. E aí a Bíblia diz que Satanás vem no versículo 3 e fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, no versículo 4, olha para o Satanás e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Satanás, não conformado ainda, no versículo 5 ele declara: se te lançares daqui, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Olha só, em algo interessante. Versículo 6 nos ensina que Jesus olha para o inimigo e diz: não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, são etapas de provações que Jesus, o nosso mestre, enfrentou. Agora, o que fez? Claro, na terceira tentativa do inimigo foi: se tu me adorares e me servires, eu tirarei tudo desse reino. Jesus, ele fala, diz: somente ao Senhor adorarás, né? Somente a Ele dará culto, ou seja, somente a Ele dará prioridade, em outras palavras. Significa, querido, quando um homem e uma mulher está preparado e capacitado na palavra, ele vencerá qualquer tipo de situação adversa que vem na sua história, que vem na sua vida. Vai ter momentos, querido, vou dizer uma coisa para você, já aconteceu comigo. Vai ter momentos na nossa vida, queridos, que nós vamos achar que somos perdedores. Existem dois tipos de pessoas no mundo, os vencedores e os perdedores. Mas quando a adversidade encontra alguém que é decidido na vida de ser um vencedor, significa que esta adversidade, principalmente o diabo, vai dizer: essa é uma causa perdida para mim. Ou seja, o inimigo reconhece quando alguém está despreparado para enfrentá-lo no meio da batalha. Então significa que Jesus, para enfrentar o inimigo na palavra, no deserto, do versículo 3 ao 11, primeiro no versículo 2, que é o contexto do 3 ao 11 do mesmo capítulo, significa que ele se preparou no jejum e na oração. Mas aqui nós aprendemos, para eu finalizar esse tema, deserto, lugar de preparação, porque nós nós ouvimos que Jesus, ele gosta de agir, diariamente na nossa história, nos momentos difíceis. Não porque ele deseja que venhamos passar momentos difíceis, mas é porque ele sabe que nós vamos passar por momentos adversos, ou seja, momentos de tribulação. Mas a tribulação na vida do cristão é uma oportunidade dele compreender a sua dependência de Deus, a sua capacidade, a sua espiritualidade e, quarto, para mostrar que ele de fato é a diferença. Eu quero louvar a Deus porque segunda-feira vai começar, graças a Deus, a abertura das igrejas, e eu glorifico a Deus por essa grande vitória. Mas eu quero aqui dar uma palavra profética para você que me assiste e para todos vocês que irão me assistir depois dessa live ao vivo. Vamos ser homens e mulheres, ou seja, vamos ser cristãos diferentes daquilo que nós éramos do passado, daquilo que nós éramos no início desse ano, para agora, daqui para frente. Jesus deixou essa situação, permitiu essa situação acontecer para mostrar, queridos, que nós precisamos todos os dias de transformação. Claro, assim como você e eu precisamos organizar a nossa vida, e não é fácil organizar a vida. Claro, analisando, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, que diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu preciso atualizar a minha vida e verificar as áreas que estão pendentes para que eu venha consertar, ou seja, fazer um cronograma. Mas como é que eu posso fazer tudo isso? Em meio ao deserto, em meio à situação de dificuldades que eu enfrento e passo pela vida. Primeira coisa que Jesus tinha, ou seja, a primeira ferramenta que Jesus tinha para vencer através da sua preparação no deserto foi motivação na sua vida, ou seja, na sua alma. E o que é motivação? Motivação é um impulso, querido, que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Qual era o objetivo de Jesus naquele momento? Era mostrar para o inimigo que ele era maior, era mostrar para mim e para você hoje que nós somos as pessoas que Deus escolheu para fazermos a diferença,
Claro que ninguém, se alguém disser assim, eu não tenho pecado, eu sou perfeito, então não precisa mais viver aqui na terra, você está perfeito, então vai morar no céu, porque é o lugar dos perfeitos, ou seja, daqueles que procuram a perfeição e quando chegam lá e recebem a perfeição 100%. Enquanto nós estivermos na terra, querido, nós vamos ser falhos, nós temos qualidades e defeitos, e eu quero dizer uma notícia não muito agradável. Todos nós, eu me incluo nisso, temos mais defeitos do que qualidades. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos olha em primeiro lugar nossas qualidades. Satanás, quando olha para nós, ele olha principalmente os nossos defeitos. Ou seja, ele está à procura de um momento de fragilidade na nossa vida para agir malignamente, ou seja, de uma forma maligna para tentar nos destruir. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos vê de uma forma diferente, Ele nos olha com um olhar de amor e de paz celestial, como Ele é. E Ele já acredita dentro dele que nós somos capazes. Então a motivação ela precisa estar constante na nossa vida, independente se eu não venci uma batalha, porque a guerra ela é uma só. E dentro dessa guerra existe várias batalhas, ou seja, vários processos. Em uma batalha, muitas das vezes, antes de acontecer, o general, ou seja, aquele que está na linha de frente, ele precisa ter entendimento para não botar em risco a vida das pessoas. Ele precisa se preparar, ele precisa analisar o campo da batalha, ele precisa ter estratégias, ele precisa reunir os líderes, ele precisa reunir os comandantes, ele precisa ter um diálogo com o povo, ele precisa dar motivação aos soldados, ele precisa ser inteligente, ele precisa pensar como um inimigo, ou seja, a experiência das batalhas passadas nos garante experiências novas, ou seja, ferramentas que eu vou agir na batalha futura que eu possa travar. Eu terei uma experiência diferente, é isso que Deus está tentando nos mostrar nesse momento agora, nesse ano. Porque é muito fácil, queridos, eu dizer que está tudo bem, mas na verdade nada vai bem, irmãos. Nós somos uma das ferramentas onde se mostra que vai tudo bem é as redes sociais. As redes sociais, muitas pessoas mostram nas redes sociais, estou bem, isso, aquilo, outro, até fazem. Muita gente pensa que fake news é só de notícia. Fake news muitas das vezes é uma foto que está por trás. Aqui não, aqui é parede, aqui é a minha sala, uma parte da sala da minha residência. Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que tiram foto mostrando que estão no lugar, na verdade não é só um banner atrás, ou seja, mas não importa, o importante é que todos venham ver que essa pessoa, ela está vivendo uma coisa que na verdade não é um conto de fada. Deus não tem para mim, para você, uma vida de conto de fada. Isso aí fica somente para aquelas pessoas que, sabe, só querem as coisas fáceis. Ou seja, para eu conquistar algo na vida, eu tenho que correr, eu tenho que lutar, eu tenho que ter motivação. E a motivação é o impulso de eu agir. Significa que Deus deseja, nesse ano 2020, para mim e para você, que nós venhamos nos posicionar e ser a diferença. Ser a diferença dentro da igreja, ser a diferença dentro da nossa casa, ser a diferença na rua, ser a diferença na faculdade, ser a diferença na escola, ser a diferença na empresa, ser a diferença em qualquer lugar que a gente venha estar. Ou seja, mesmo que nós venhamos ter ainda áreas da vida para consertar, mas nós precisamos ter entendimento que tem que consertar. Isso é um processo. Ah, como seria bom no estalar de dedo tudo da vida mudar. Isso é um conto de fada. Assim é uma varinha de condão. Deus não tem uma varinha de condão na nossa direção. Deus tem princípios que eu e você precisamos viver. Palavras ou os ensinamentos que nós precisamos viver para nós termos a capacidade de conquistar. Ou seja, Jesus ele mostra um espírito motivado a vencer. Naquele momento em que Jesus estava sendo, ou seja, afrontado por Satanás no deserto, ele estava mostrando para o inimigo, primeiro, que ele era um homem diferente. Segundo, ele estava preparado. Terceiro, ele tinha um objetivo de ser um modelo para mim, para você, para nós termos a experiência. Vou dizer novamente, queridos, todos nós precisamos de nossa mente precisa de três coisas fundamentais. Primeiro é foco, ou seja, uma visão ajustada para entendermos o que Deus deseja que venhamos viver e andar. Número 2, termos conversa com nós mesmos, ou seja, comigo. Eu preciso ter um diálogo comigo, você com você mesmo. Muitas das vezes nós queremos esperar palavras dos outros. Nós queremos esperar uma linda pregação, ou a palavra do pastor, ou a palavra do líder, ou a palavra de alguém, enquanto Deus está dizendo, eu quero só eu e você, na intimidade, eu quero ensinar você a viver aquilo que eu desejo, não o que você acha que é o certo.
Mas a Bíblia nos ensina, querido, que Jesus, ele por motivação na alma, e muitos homens da Bíblia tiveram isso. Eu vou ilustrar para você. Moisés teve motivação. Eu vou mais atrás. Noé, queridos, escute uma coisa. Quando Deus chama Noé, Deus chamou Noé quando ele tinha 500 anos. E 500 anos, querido, é uma idade que para muitos hoje, com 70, não estão mais com muito vigor. Mas assim, 500 anos, ele recebeu a ordem de Deus em fazer uma arca no meio do mato, onde não tinha água, ou seja, ele precisava exercer e ter uma motivação, porque poderia ser uma pessoa desmotivada, esperando algo de Deus, e Deus dá algo para ele que ele nunca imaginou. Ou seja, tem momentos da nossa vida que Deus vai mandar fazermos algo e que nós vamos até pensar com a mente humana, mas será isso mesmo? Ou seja, isso muitas das vezes vai atrapalhar o nosso processo. Nós somos os pivôs, ou seja, se não vigiarmos, de impedir o processo de Deus se concretizar na nossa história. Aí a Bíblia diz, na história bíblica, que Noé recebe com 500 anos e ele passa 100 anos construindo a arca. Ou seja, do dia em que Deus fala com Noé ao dia do dilúvio, passaram 100 anos. 100 anos, querido, fazendo aquilo em que o Senhor mandou, ou seja, recebendo afronta, a pessoa dizendo é louco, é maluco, esse cara tá doido, ou seja, essa família é lunática. Quantas palavras negativas Noé e sua família não ouviram? Construindo a arca, e eu trago para a minha história hoje. É assim que muitas das vezes acontece comigo e com você. As pessoas muitas das vezes não vão acreditar no nosso sucesso, no seu sucesso. Muitas das vezes as pessoas vão duvidar, muitas pessoas vão rir, muitas pessoas vão apontar o dedo, vai dizer que não vai dar certo, muitas pessoas vão dizer, estou torcendo para não dar certo. Infelizmente isso é uma realidade. Pessoas que não são vitoriosas na vida, ou seja, frustradas com as suas experiências negativas do passado e agora no presente olham pessoas novas, de uma nova geração, e eu quero me colocar eu e você, que estamos lutando, correndo e fazendo de tudo para realizar nossos sonhos, e eles olham para nós e veem coisas que eles não estão fazendo mais. E aí qual é a arma que eles fazem? Qual é a arma que essas pessoas usam? Usam armas de incredulidade, ou seja, pessoas olhando para nós dizendo que não vai dar certo. Eu quero profetizar na sua vida que um homem e uma mulher que acredita na promessa de Deus e passa por um deserto que talvez seja tão difícil, ele entende o processo e ele continuará até o fim, porque ele entende o que Deus está realizando. Noé, ele teve a oportunidade de desistir, como eu e você. Já tivemos, eu sei que você já teve aí, nesse ano, passou pela sua mente uma palavra dizendo, desiste, acaba, para com isso, não tem mais jeito para você, né? Eu quero dizer para você que como sacerdote, como pastor, não é fácil, né? 2019 foi um momento difícil para a minha vida. Entrei o ano 2020 também de uma maneira assim que aos olhos humanos é impossível. Só, querido, que eu quero dizer que eu estou vivendo um momento tão especial em Deus, porque esse ano está sendo um ano de preparação para a minha alma, de preparação para a minha vida. Ou seja, existe momentos na nossa vida que é hora de avançar, existe momentos na nossa vida que é hora de parar, existe momentos na nossa vida que é hora de recuar, e nenhum momento desse, no sentido de parar e recuar, significa fraqueza, significa fracasso, significa que somos derrotados, significa que somos perdedores. Isso não tem nada a ver. Ou seja, um homem sábio, uma mulher sábia, sabe discernir o momento certo de agir e de falar. Há uma frase que Deus me entregou dizendo, o meu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra, e a minha conduta será um exemplo para muitas pessoas que não estão esperando o agir do eterno acontecer, principalmente na minha história ou na sua história. Eu quero dizer, queridos, que a outra ferramenta, número 2, que Jesus tinha, e por ele venceu Satanás, foi dedicação. Ou seja, o que é a palavra dedicação? O que é se dedicar? É ter amor por aquilo que faz, é ter prazer em resultados positivos. Quem é uma pessoa dedicada é uma pessoa que não aceita fazer algo de qualquer maneira. Uma pessoa dedicada é uma pessoa que age e não espera por ninguém. Uma pessoa dedicada é uma pessoa que tem amor por aquilo que está fazendo. Ou seja, quero convidar você a dizer que quando você voltar para a sua igreja, quando você voltar ao lado dos seus pastores, ao lado das pessoas que Deus levantou para te ajudar, seja o melhor, ajude.
Tá certo, querido? Isso aí é uma instrução de um jovem pregador, de uma voz profética para a sua direção. Porque é o que eu ensino, é o que eu faço, e é o que eu vivo, e é o que eu quero viver, e que a minha casa vai viver. Porque nós é que decidimos o nosso destino, através da nossa dedicação. Não é por causa de um deserto, um pequeno deserto, que eu vou jogar tudo para o ar, que eu vou jogar tudo para baixo, ou seja, eu vou desistir e vou olhar para mim mesmo e dizer, eu sou inútil. Sabe, um dos grandes erros das pessoas é que elas declaram para si mesmo. Não é preciso, muitas das vezes, nem as outras pessoas falarem. Sabe o que o inimigo fazia ano passado? Ou seja, há tempos atrás, Satanás, ele muitas das vezes ficava de braço cruzado, porque dentro da igreja existiam pessoas que eram um contra o outro, pessoas não amavam, pessoas falavam mal um do outro, xingava, fofocava, mentia, adulterava, roubava, ou seja, era tanta podridão. E nesse processo que nós estamos tendo, nesse processo que estamos vivendo, muitas pessoas estão lutando a mente para parar, para funcionar, ou seja, aonde estava faltando parafuso, está sendo colocado um novo, ou seja, conceitos divinos precisam ser enxertados, princípios divinos precisam ser enxertados em nossa mente para nós mudarmos. Romanos 12, 2, eu sempre vou falar isso, que é a Bíblia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é dedicado, quem tem motivação, vai até o fim. Noé foi até o fim, Moisés foi até o fim, José foi até o fim, sabe que Josué foi até o fim. A gente vai passar a tarde inteira falando dos homens. Neemias, escute uma coisa, querido, eu quero finalizar da história dos heróis, que é o número 3. Eu falei sobre nossa mente, pensei em 3 coisas fundamentais: foco, conversa e número 3, heróis. Eu preciso de heróis. Ah, pastor, então eu vou escolher o Homem-Aranha. Não, vou escolher o Super-Homem, vou escolher o Batman. Isso aí é herói de Araque, herói de fajuta, herói de mentira. Até porque, queridos, eles não são reais, eles são uma ficção. É uma ficção da mente de um cidadão que gerou, né? Amém, pela sabedoria do cara. Ganhou muito dinheiro, mas eu não estou falando de um herói falso, eu estou falando de um herói, de heróis verdadeiros que estão na história, não de hoje, nem de ontem, mas do início da fundação do planeta, do universo, porque foram pessoas que deixaram uma marca, deixaram uma história. E aí o último eu quero dizer para você, que eu preciso de heróis. E aí qual é o melhor lugar de se encontrar heróis de verdade? Bíblia Sagrada. E outro lugar que eu preciso encontrar heróis de verdade, talvez muitos deles estão ao nosso lado. Pessoas que muitas das vezes, por causa da agitação da vida, nós não estamos percebendo que esses heróis anônimos estão ao nosso lado, pronto para nos ajudar e pronto para nos dar uma palavra de motivação, uma palavra de mudança através da dedicação, para termos um resultado positivo. A partir de hoje vamos ser uma igreja diferente. A partir de hoje vamos deixar de ser um eco e vamos passar a ser uma voz. Deserto, ele nos molda para mostrar para nós que, se estamos sendo um eco na nossa história, nós precisamos parar, precisamos avaliar nossos conceitos, nossos princípios, organizar a nossa vida e deixar Deus fazer a vontade dele. E quando nós fazemos tudo isso, sabe o que acontece, querido, na nossa vida? A nossa vida, ela recebe uma outra ferramenta que se chama o nome empenho, ou seja, motivação, dedicação e empenho. O que é empenho? É grande interesse no êxito, ou seja, é ser voluntário. Então Deus está tratando com a igreja hoje para receber esses princípios, esses valores. Eu preciso ser dedicado, eu preciso ter motivação para motivar outros. Aí existe a diferença, quem é motivado e quem é desmotivado. Os motivados são os vencedores, os desmotivados são os derrotados. E não foi isso que Deus me chamou e chamou você para sermos. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus foi o maior, foi e é e sempre será o maior exemplo para mim e para você. Vamos nos empenhar, queridos, em busca do êxito, em busca do sucesso, em busca da vitória. Eu não estou falando aqui só apenas de vitória, sucesso, conquista, só na vida cristã não, queridos. Eu estou querendo dizer para você na vida física também. Seja uma pessoa motivada a vencer e conquistar territórios novos na sua vida. Sabe, queridos, nós precisamos, eu particularmente entrei o ano 2020 para isso. Para organizar minha vida e começar a ir atrás daquilo que eu deixei de conquistar e começar a conquistar coisas novas. Claro,
alinhando a minha vida, alinhando a minha posição e pedindo para Deus o seu auxílio para consertar muita coisa que talvez ficou pendente do ano passado para esse ano. Nós precisamos nos avaliar todo ano, queridos. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que somos perfeitos. Não podemos ser mentirosos olhando para uma câmera, para muitas pessoas da rede social que estão nos vendo e acharmos que por causa do status nós somos o cara da parada. Não, queridos, eu e você, nós dependemos da graça de Deus. Eu e você precisamos todos os dias ler a Bíblia. Nós precisamos nos dedicar para vencer na vida. Nós precisamos ter motivação para conquistar coisas novas que Deus tem. Então receba na sua vida, querido, porque o deserto não é um lugar de derrota. O deserto é um lugar de preparação. E para finalizar, queridos, eu e você precisamos, número 4, através que Jesus tinha, generosidade. Aí muitas pessoas talvez vão dizer, ih, lá vem o pastor querendo falar de dinheiro. Eu não estou falando, generosidade não quer dizer só dinheiro, queridos. É muito mais além do que dinheiro. Ser generoso, querido, é algo que vai além. Ser generoso é ter abundância na vida. Escute uma coisa, onde é que está na Bíblia que Jesus, em outras palavras, nos pede para sermos generosos? João capítulo 10, versículo 10. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Generosidade em que há abundância, ou seja, uma pessoa generosa é porque ela tem abundância em tudo na sua vida. Pessoa generosa é uma pessoa que tem fartura na sua vida. Uma pessoa generosa, ela tem liberalidade. Escute uma coisa, queridos, para me finalizar e orar e encerrar esse último programa do tema deserto, lugar de passagem, lugar de preparação. Precisamos mudar muito na nossa história. Eu quero dizer para você, queridos, que vai se levantar uma nova geração, creio eu, melhor do que eu e você. Vai se levantar uma nova geração de novos pregadores, de novos evangelistas, de novos missionários, de novos diáconos, de novos líderes, uma nova igreja vai se levantar. E eu tenho certeza, querido, que serão pessoas de princípios. Nunca podemos aceitar um versículo que está na Bíblia, que está no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim, e levantou-se uma geração que não conhecia a Deus e nem os seus feitos. Ou seja, uma geração que já não estava mais no deserto, uma geração que não estava mais no Egito, mas era uma geração que estava dentro de Canaã. Significa, querido, que se eu não estiver preparado, se eu não estiver vigilante, se nós não estivermos alinhados com os princípios de Deus, podemos nos perder dentro da terra prometida, podemos nos perder dentro do processo, podemos sair da rota e entrar numa outra rota que é chamada rota de colisão. Então significa, querido, que eu preciso me avaliar todos os dias. Como está a nossa santidade? Só você sabe como está. Não é preciso ninguém, nem eu, nem ninguém apontar para você e perguntar como você está. Não importa. O importante é que você tem que entender, saber e compreender como está o nível da tua espiritualidade em Deus. Ou seja, creio eu que o retorno da igreja agora vai haver novos levitas, vai haver novos pregadores, vai haver novas mensagens, ou seja, a empatia. Uma pessoa que não conhece essa palavra, empatia, infelizmente é uma pessoa que tem que avaliar os seus princípios, ou seja, ter empatia é ter dor pelo próximo, ou seja, é estar sentindo a dor do próximo. Eu preciso, se eu sou discípulo de Jesus, então eu preciso sentir a dor do próximo, não comprar a dor dele, mas sentir a dor no que sentido? De ter a capacidade de ajudá-lo de uma forma ou outra para que ele possa ou ela possa sair dessa situação. Generosidade, querido, é ter fartura, generosidade é ter abundância, generosidade é ter liberalidade em tudo, no dinheiro, na ajuda, na palavra, estar disposto a mudar e ajudar o próximo. E foi isso que Jesus nos ensinou. Eu quero aqui encerrar esse tema e dizer para você que no final da passagem, do versículo 8, 9, 10 e até o 11, diz que o inimigo, Satanás, olha para Jesus e lança daqui, me adore, se proste e me adore. E a Bíblia diz que Jesus está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que o diabo, ele se afastou e deixou Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava preparado. E interessante, ele não se preparou antes de ser batizado nas águas. Ele não se preparou, sabe, querido, lá fora. No que sentido? De receber o primeiro confronto com o inimigo. Foi do deserto que ele se preparou.
Nos 40 dias que ele passou, está no versículo 2, nos 40 dias, dia e noite, ele jejuou, ele orou, ele se preparou para confrontar, ou seja, rebater o confronto do inimigo. Então que você nesse ano de 2020 aproveite as oportunidades, busque o Senhor, seja o melhor na sua igreja, seja o melhor na presença de Deus. Se você é um levita, não toque para agradar ninguém, não toque para agradar o teu pastor, não toque para agradar as pessoas que vão estar te vendo. Deus não quer uma plateia dentro da igreja. Deus não quer artistas no altar. Altar não foi feito para ter artistas. Altar foi feito para ter levitas, ou seja, adoradores. João capítulo 4, do versículo 20 em diante, querido, isso aí é algo que é cartilha. Se nós lemos, eu não vou dizer nem versículo, eu quero que você procure, mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ou seja, não é aqui nem ali, em qualquer lugar. Eu tenho que mostrar a minha intimidade, não pela minha aparência, mas pelo meu caráter, pela minha conduta e pela minha linguagem. Ou seja, precisamos nos avaliar e estar diante do Eterno. Eu creio e acredito que damos um grande passo como igreja, mas igrejas, muitas famílias estão debaixo da graça de Deus, voltaram para Jesus, e eu quero crer e acreditar e tenho certeza de que a sua casa foi escolhida por Deus para ser a sede do avivamento. Você foi escolhido por Deus para ser a semente que irá florescer no deserto da vida, mesmo em lugar tão árido, mesmo no lugar seco, mesmo no lugar em que todo mundo diz que não vai dar nada, e é você que vai fazer a diferença. Quando nós temos motivação, quando nós temos dedicação, quando nós temos empenho e generosidade, quando nós estamos cheios dessas ferramentas que estão dentro, enxertadas nos princípios de obediência a Deus, nós escrevemos uma história diferente. Então eu creio e acredito que ainda muita coisa extraordinária de Deus vai acontecer na nossa história. Eu quero orar por você, querido, eu quero dizer que essa semana foi uma semana muito rica para a minha vida, porque eu estou aprendendo junto com você, porque para eu estar aqui ministrando essa palavra, que não é minha, é de Deus, eu preciso me empenhar, eu preciso me dedicar, eu preciso me envolver, estudar, eu preciso trazer uma palavra que não seja um feijão com arroz, mas um capim que não é meu, que é do Senhor, porque Ele é a porta, eu e você somos as ovelhas do seu pasto, que enquanto todas as vezes entrarmos por esta porta, acharemos um pasto novo. E esse ano de 2020 é o ano em que comeremos em pastos novos e uma grama verdinha, algo que vai nos alimentar e nos formar grandes líderes. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e declarar, Senhor, na vida do teu povo e na vida dos teus filhos, uma promessa que diz a tua palavra. Senhor meu Deus, que no meio da sequidão, no meio, Senhor, das adversidades, nós estaremos sendo guardados por Ti. A Bíblia nos ensina no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 27, que diz o Senhor, eu sou o Senhor e eu estou no meio de Israel, e o meu povo jamais será envergonhado. E em nome de Jesus eu quero aqui declarar e chamar à existência essa promessa, porque, Senhor, muitas são as afrontas, muitas são as perseguições, muitas são as palavras negativas, muitas são as situações difíceis, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, a maior arma que o inimigo usa não é tanto uma arma física, mas sim uma arma espiritual, Senhor, no mundo espiritual, através muitas das vezes por pessoas, mas em nome de Jesus, nós aqui declaramos, Senhor, que a nossa vida e a nossa casa está sendo guardada por Ti. Eu quero Te agradecer, meu Deus, e eu quero Te glorificar e declarar bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Queridos, que você guarde essa palavra no teu coração. Eu estou fazendo aqui pela minha página, aqui do meu Facebook, mas essa mensagem vai estar lá na página TV e Rádio Parente. Acompanhe, tá certo, amados? Entre na nossa página, compartilhe esse live, faça uma sala de vídeo com seus amigos, ou compartilhe, queridos, essa mensagem. E se você deseja ver desde o início essa mensagem desse tema, deserto, lugar de passagem, lugar de preparação, vá lá na nossa página, procure lá, programa Momento Profético, ou no meu YouTube, no PR Cristóvão Dias, a minha página no YouTube, está todas as mensagens e algumas que eu estou preparando para colocá-la lá, para colocar na minha página, tá certo, queridos?
Um beijo no coração de Vitória. Tenha cultos extraordinários, excelentes com o nosso Senhor, com o nosso Deus na sua igreja. Seja aliançado com seus líderes, seja mais um com os seus líderes, com os seus pastores, e com certeza nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe você, até segunda-feira, se Deus quiser. Shalom, shalom e graça e paz.